Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, não é? Mais uma aula. Nós hoje vamos, digamos, dar sequência naquilo que é velocidade no movimento harmônico simples. Nós vamos falar exatamente, não é? Ou vamos ver como é que surge a equação. De acordo o material que nós disponibilizamos na aula anterior, vamos aqui apenas dar alguma explicação e, posteriormente, não é, deixamos um exercício de aplicação. Ok. Vamos lá. Nós temos aqui uma figura, não é? Vamos efetuar a interpretação dessa figura. Primeiro diz o seguinte: projetando a velocidade da partícula P, não é? Nesse caso, a nossa partícula é a partícula P. A velocidade, não é? A velocidade, nós sabemos que a velocidade é tangencial, não é? Ao movimento. No eixo das coordenadas, ou seja, no eixo de x, tem-se para o ponto Q a velocidade VQ. Ou seja, a partir desta figura, nós estamos a ver aqui uma figura, ou seja, nós temos um triângulo retângulo. Se temos um triângulo retângulo, nós vamos aplicar aqui as leis do seno e as leis do cosseno. Nós vamos ver isso no slide a seguir, não é? A explicação de uma forma breve. Okay? Da figura anterior, no caso, pela relação trigonométrica, não é? Pode-se extrair a seguinte relação. Cosseno de alfa é igual à velocidade, não é? Em Q na razão da velocidade em P. Ou seja, o cosseno é igual ao cateto adjacente, não é? Que é a base inferior, tudo isso na razão da hipotenusa, que é o V índice P. Ou seja, efetuando aqui um sistema cruzado, isolando V índice Q, nós teremos, não é? Velocidade índice P vezes o cosseno de alfa. Escrevendo a expressão anterior na forma escalar, fica da seguinte maneira. V, já não colocamos o índice, não é? Mas colocamos os módulos, depois da igualdade, no V índice P vezes o cosseno de alfa. Ou seja, nós podemos obter essa equação tendo em conta, não é, a figura que nós projetamos anteriormente. Portanto, aplicando a lei dos cossenos naquela figura, portanto, nós conseguimos obter a equação presente. Portanto, mas do módulo a velocidade, ou seja, mas o módulo a velocidade de P, uma vez que está animada de movimento circular uniforme, atenção que o movimento harmônico simples tem como base o movimento circular uniforme. Nós anteriormente abordamos sobre o movimento circular uniforme, vimos as várias equações, não é? Desde a equação da velocidade angular, a equação da frequência, a equação da fase, não é? E estaremos em condições para resolvermos exercícios relacionados ao movimento harmônico simples. E nesse caso particular da dedução, nós teremos uma relação. A velocidade, não é? Vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Uma vez que neste movimento nós vamos considerar o raio igual à amplitude, o A é amplitude, então nós teremos a seguinte equação. A velocidade vai ser igual à velocidade angular, que é essa letra ômega que ali está, vezes a amplitude. Logo, substituindo essa expressão, não é? Na expressão anterior, nós teremos a velocidade índice que vai ser igual à velocidade angular vezes a amplitude. Isto aqui corresponde a V índice P. Nós já abordamos isso anteriormente. Tudo isso multiplicado pelo cosseno da fase, ou cosseno de φ. Ok? Portanto, dando sequência, nós vamos chegar até a equação principal. Ou seja, considerando que no instante t igual a 0 segundos, não é? Na partícula não se encontra no diâmetro horizontal da circunferência. Atenção que o diâmetro é 2 vezes o raio. Portanto, nós estamos a falar das duas extremidades. Não é? No diâmetro horizontal da circunferência, mas sim num ponto cuja fase inicial é igual. Não é? Ou seja, a fase inicial é φ índice 0. Ok? Então, a fase do movimento será... Não é? Fazendo aqui uma relação com a lei das velocidades, que é aquela que nós aprendemos nos outros movimentos, estamos a falar propriamente do movimento retilíneo uniforme, nós teríamos, no caso, velocidade final é igual à velocidade inicial vezes o tempo, ou seja, é igual à velocidade inicial mais... teríamos a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Agora, no movimento harmônico simples, em vez de colocarmos posição como x, vamos colocar φ, que é essa letra que ali está, ok? Que é a fase. Portanto,
vai ser velocidade angular vezes o tempo, mais, não é? A fase inicial. Atenção que existe em bibliografia em que a fase inicial aparece em primeiro lugar, ou seja, primeiro aparece φ índice zero e posteriormente aparece a outra parte que é velocidade angular vezes o tempo. Portanto, substituindo na equação das velocidades, não é? Vamos tomar a seguinte forma. Teremos aqui a velocidade vai ser igual a amplitude vezes a velocidade angular. Isto aqui nós já dissemos que, ou seja, já mostramos no slide anterior como é que ela surge, vezes o cosseno. O que está dentro de parênteses é equivalente à fase, não é? A fase que nós não colocamos aqui, mas substituímos pelo seu valor, ok? Portanto, desse modo, nós encontramos a equação da velocidade, não é? Do movimento harmônico simples. E essa equação que vai nos permitir resolver a seguinte tarefa. Vamos lá. Eles nos dão uma equação, não é? Da elongação. Ou seja, a equação de elongações de uma partícula animada de movimento harmônico simples, que é o MHS, é a seguinte. Nós temos aqui x, que é a posição final, vai ser igual a 5 seno, não é? Dentro de parênteses, πt mais π na razão de 3, ou π terço, se preferirem. O que acontece? Nós vamos fazer uma comparação desta equação com a equação geral do movimento harmônico simples, que é aquela que já vimos acessivelmente 2 ou 3 aulas atrás. Portanto, vamos calcular na linha A, ou seja, vamos escrever as equações da velocidade e da aceleração do movimento da partícula. Atenção, que até agora vimos apenas a equação da velocidade, portanto, importa-nos apenas escrever a equação da velocidade. A equação da aceleração, não é? Vamos escrever de acordo, não é? A aula que vem a seguir. Mas ainda assim podem fazer recurso no fascículo anterior, nós temos lá também a equação da aceleração e podem fazer muito bem uma comparação. Agora, na terceira, determina os modos da velocidade máxima, não é? Sendo que cosseno de 0 é igual a 1, que é o ponto de equilíbrio, não é? Quando o corpo oscila, ela tem a tendência, não é? Ou seja, sai do ponto de origem, vai para uma determinada extremidade, passa novamente pelo ponto de origem, vai para outra extremidade, pode ser positivo, negativo e vice-versa, e passa pelo ponto de origem novamente. Portanto, se nós estamos a dizer que os módulos da velocidade máxima têm como cosseno 0, né? Ou seja, o cosseno de 0 que é 1, que é o ponto de equilíbrio, e qual vai ser o valor da aceleração máxima. Portanto, a aceleração quando é máxima, nós vamos ter o seno de 90 graus, que é igual a 1. Portanto, nos extremos, ok? Vamos determinar os módulos da velocidade máxima, de acordo com a equação que vimos na aula de hoje. Portanto, já sabem, como sempre, não é? Qualquer dúvida, podem perguntar, não é? Acreditamos nós que é um exercício acessível em função daqueles que fomos dando até agora e estão em condições para resolver, ok? Fiquem em casa, ok? Não saiam de forma desnecessária, fiquem a estudar em casa e nós estaremos aqui para atender às vossas inquietações. Bom trabalho.